Sputnik estima quantos equipamentos estrangeiros Kiev perdeu em janeiro. A Sputnik estimou a quantidade de tipos de equipamentos que as forças armadas ucranianas perderam em combates no primeiro mês de 2025, com base em dados do Ministério da Defesa da Rússia. Os últimos tempos são considerados por muitos especialistas como os piores para a Ucrânia de todo o conflito armado, já que há meses que as forças armadas ucranianas estão recuando constantemente, perdendo às vezes vários povoados em um dia. De acordo com os dados analisados, as tropas ucranianas perderam 64 tanques e 367 outros veículos blindados em janeiro. Entre os equipamentos destruídos fornecidos à Ucrânia pela OTAN estão 9 tanques Leopard de fabricação alemã, 5 veículos de combate de infantaria Bradley fornecidos pelos Estados Unidos, um lançador múltiplo de foguetes Striga de fabricação tcheca, vários veículos de combate blindados Iveco de fabricação italiana, um veículo blindado de transporte pessoal Rosmak de fabricação polonesa, um veículo de combate blindado Cobra 2 de fabricação turca, um lançador Hak SA-12 de fabricação croata, um veículo blindado de transporte pessoal Paz fabricado na Finlândia. Além disso, a Força Aérea da Ucrânia perdeu aviões Su-27 MiG-29. Mídia, sucesso do DeepSeek é ponto de virada na guerra tecnológica entre os Estados Unidos e China. Ao lançar um modelo de inteligência artificial de código aberto, em vez de modelos centralizados e fechados, a empresa chinesa responsável pelo DeepSeek demonstrou que é possível democratizar o acesso à inteligência artificial, causando perdas na casa de trilhões às Big Techs ocidentais. De acordo com o Financial Times, o DeepSeek alterou para sempre a trajetória da rivalidade global em tecnologia. Com o sucesso da ferramenta dos jovens talentos formados na China, Pequim está mais confiante do que nunca em sua busca pelo desenvolvimento da tecnologia. A decisão da empresa sediada em Hangzhou de lançar um modelo de inteligência artificial de código aberto de baixo custo, junto com a divulgação detalhada de seus métodos de treinamento, significa que todos, incluindo pesquisadores de todas as partes do mundo, podem acessar a inteligência artificial de multigeração com pouco ou nenhum custo. O apetite pelos investimentos de risco em estágio inicial está aumentando, o que demonstra que a competição está mais acirrada. A decisão da DeepSeek de buscar um modelo de inteligência artificial de código aberto é inspirada e acaba pressionando outros players a fazer o mesmo. A primeira a reagir foi a equipe Kiwin do Alibaba, que acaba de lançar o Kiwin 2.5 com código aberto. Depois que a startup norte-americana OpenAI lançou seu modelo de inteligência artificial generativa ChatGPT, no final de 2022 a economia digital global estava se aproximando do controle de um punhado de gigantes da tecnologia. Esses participantes buscam escalada em vez de eficiência, construindo modelos cada vez maiores que exigem computação, energia e capital impressionantes, enquanto guardam seus métodos de treinamento como segredos comerciais. Modelos centralizados e fechados criam um ciclo de feedback perigoso. Quanto mais dados eles acumulam, mais poderosos eles se tornam, marginalizando ainda mais qualquer pessoa fora de seus portões. Para os consumidores, isso significa altas taxas de dados entregues e assistir ao futuro da inteligência artificial se desenrolar sem participação significativa. A promessa do modelo R1 da DeepSeek está em sua adaptabilidade, sendo de código aberto, ela pode ser adaptada às necessidades locais. Ele evita cálculos redundantes usando algo chamado treinamento de rede neural esparsa, o que significa que sua eficiência reduz as necessidades de computação e energia em ordem de magnitude. Isso significa que a inteligência artificial avançada pode beneficiar as massas, não apenas alguns. Ainda segundo a mídia, a proeminência da DeepSeek pode acabar levando os Estados Unidos a optar por sanções ainda mais duras na China. As restrições norte-americanas à exportação de unidades de processamento gráfico e GPUs, como as poderosas H100S da NVIDIA, têm dificultado o crescimento de startups por um lado, mas estimulado a proeficiência chinesa no desenvolvimento de componentes por outro. Isto acaba limitando o financiamento de investidores estrangeiros devido a preocupações com riscos de conformidade, mas o perigo real está em limitar o acesso à educação global e a colaboração em pesquisa, o que sufoca o fluxo global de conhecimento que é essencial para sustentar o progresso. Mesmo restrições adicionais dos Estados Unidos, teorias da conspiração e campanhas de difamação visando a DeepSeek não podem mudar a realidade. A startup chinesa colocou a inteligência artificial
nas mãos da humanidade, concluiu o artigo. Novo navio da Marinha Brasileira tem informações sigilosas, custa 691 milhões e está sendo construído no Espírito Santo. A Marinha do Brasil está construindo um novo navio para ampliar sua presença na região antártica. Segundo tratados internacionais, o país precisa manter uma base científica para garantir direitos de exploração e presença na região. O navio polar Almirante Saldanha, em nome da nova embarcação, segundo informações pela Marinha do Brasil, tem entrega prevista para abril de 2026. Será uma ferramenta essencial para apoiar o Programa Antártico Brasileiro. A embarcação, que já tem 36% de sua construção concluída, está sendo construída em um estaleiro no Espírito Santo e reforçará a capacidade logística e científica do Brasil nas operações em águas polares. Nem todas as informações podem ser divulgadas. A Marinha classificou algumas especificações do navio como reservadas, alegando risco para a segurança da sociedade ou do Estado. O referido contrato se encontra com a classificação de sigilo no grau de reservado, por suas informações serem consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação, pois a divulgação ao acesso restrito podem prejudicar ou causar risco. O Almirante Saldanha terá 103,16 metros de comprimento, 18,5 metros de boca, largura e um calado máximo de 6,3 metros. O deslocamento total será de 6.808 toneladas, sendo uma embarcação robusta para enfrentar os desafios do Oceano Ártico. O navio contará com um convoio para pouso e decolagem de aeronaves, além de um hangar com espaço para 2 aeronaves orgânicas. Também será equipado com 2 guindastes, permitindo flexibilidade nas manobras de carga. A velocidade de cruzeiro será de 12,6 nós, 23 km por hora, enquanto a máxima atinge 15 nós, 27 km por hora. A estrutura do casco da superestrutura será construída com aço estrutural naval A36, AH36 e DH36, com conformidade com as exigências do Código Polar, garantindo a resistência às condições adversas da região. O Almirante Saldanha será empregado principalmente no apoio ao projeto brasileiro na Antártica, mas também terá funções estratégicas para a Marinha do Brasil, como apoio logístico às operações brasileiras na Antártica, levantamentos hidrográficos para garantir a segurança da navegação na região, coletividades ambientais em prol das pesquisas científicas, reforço da política externa brasileira, ampliando a presença do país em águas polares. O navio será capaz de operar em mares cobertos por gelo fragmentado de até 1 ano de idade, podendo atingir latitude de até 70 graus sul durante o verão antártico. O Almirante Saldanha terá capacidade para acomodar 95 pessoas, incluindo a tripulação fixa, o destacamento aéreo embarcado, mergulhadores, capelão e até 26 pesquisadores ligados ao projeto brasileiro na Antártica. A tripulação, ainda antes da entrega do navio, a Marinha passará por um programa de treinamento específico desenvolvido pela empresa Polar 1 Construção Naval, responsável pela construção da embarcação, em conjunto com a Engenprom e a Marinha do Brasil. Antes da entrega, o navio passará por um rigoroso processo de testes e certificações, incluindo teste de aceitação de fábrica, avaliação inicial dos equipamentos e sistemas, teste de cais, verificação de sistemas com o navio atracado, teste de uma avaliação final em navegação antes da entrega. Além disso, o Almirante Saldanha receberá a classificação PC6, das mais altas do Código Polar, garantindo sua capacidade de operar em áreas geladas. O projeto do navio polar Almirante Saldanha segue dentro do prazo estabelecido. O cronograma prevê o lançamento da embarcação em novembro de 2025, seguindo os testes de cais e provas do mar, antes da entrega definitiva em abril de 2026. O custo total do projeto é de 691,7 milhões. JF-17. A China e o Paquistão acabaram de construir seu próprio caça F-16? Pergunta. O JF-17, tanto desenvolvido pelo Paquistão e pela China, está sendo atualizado para o Bloco 3, apresentado radar ESA, sistema EW, avançados em controles fly-by-wire, capacidades semelhantes aos modernos caça F-16 e F-15. No entanto, ainda há dúvidas sobre a tecnologia de radar da China, a fidelidade dos sensores e a eficácia geral de combate. A velocidade máxima de mesh 1,6 do JF-17 fica atrás do F-16 mesh 2.0 e F-15 mesh 2,25, impactando o potencial de combate aéreo. Relatório sugere que o JF-17 pode até ter capacidade nuclear, aumentando sua importância estratégica. Embora econômico, o verdadeiro desempenho do JF-17 ainda não foi verificado, deixando dúvidas sobre suas capacidades de rivalizar com os jatos de quarta geração testados em batalha dos Estados Unidos. O Paquistão e a China continuam a atualizar sua frota de caças JF-17 de quarta geração, que se assemelham muito ao F-16 em termos de configuração externa. Este caça chinês-paquistanês pode rivalizar ou competir com o F-16 ou F-15 dos Estados Unidos? Pergunta. O JF-17 Thunder é construído pelo complexo aeronáutico paquistanês e pela Changdong Aerospace Corporation da China. Além das semelhanças externas, há pouca informação verificada sobre os parâmetros de desempenho da aeronave.
No entanto, há semelhanças impressionantes com as atualizações que o JF-17 Bloco 3 recebeu nos últimos anos, pois são muito semelhantes ao F-16 e F-15 Eagle dos Estados Unidos. Um insight significativo da Jay's Defense diz que os esforços combinados do Paquistão e China estão agora construindo a variante futura do Thunder, chamada JF-17 PFX, Pakistan Fighter experimental, mas a aeronave operacional mais recente é o JF-17 Block 3. Um importante ensaio do Diplomat de 2019 explica que o Paquistão e a China continuarão a atualizar o JF-17 para uma variante Block 3, capaz de implantar uma gama mais ampla de armas, incluindo mísseis a ar e à superfície, até mesmo mísseis antinavio. O JF-17 também pode lançar bombas guiadas e não guiadas e está armado com um canhão automático de cano duplo de 23 mm. Quanto aos motores, o JF-17 é equipado com um turbofan de pós-combustão WS-13 de fabricação chinesa, capaz de levar a aeronave a velocidades máximas de Mach 1,6. Se essa velocidade for precisa, o JF-17 pareceria operar em velocidades semelhantes ao do F-35. No entanto, ele sofre com a falta da descrição e provavelmente é impedido por limitações adicionais. No entanto, o Bloco 3 do JF-17 recebeu várias atualizações semelhantes às que o F-16 recebeu. Como parte do seu programa de extensão de vida útil, variantes atualizadas do F-16 estão sendo construídos com radar Active, Electronically Scanning Array, semelhante ao F-35, EW avançado e a nova geração de sensores. Com certeza, a descrição do avião de guerra feito pelo Diplomat indica que seu Bloco 3 está recebendo um conjunto semelhante a atualizações conhecidas como capacidade de guerra informatizada. O avião de guerra também recebeu um radar ESA. O Diplomat explicou que o JF-17 vem recebendo KLJ-7A ESA de fabricação chinesa, tornando a Força Aérea do Paquistão o primeiro jato de caça com capacidade AESA. As atualizações do JF-17 também incorporam um novo sistema EW, aviônicos atualizados e um sistema de controle de voo digital Fly-by-Wire de 3 eixos. O sistema de controle de voo vem com um visor montado no capacete e um sistema de mira com um novo pacote de sensores integrados. Embora essas atualizações possam parecer semelhantes àquelas incorporadas à Força Aérea dos Estados Unidos, os F-16 e os F-15 aliados, há pouca verificação de que os parâmetros de desempenho sejam compatíveis. O Diplomat relatou que um JF-17 pode ter enfrentado um caça indiano na fronteira nos últimos anos, mas não parece haver um relato definitivo de qualquer combate aéreo. A questão defendedora que surge é tanto econômica quanto tecnológica. A base industrial chinesa e paquistanesa pode projetar algo comparável a um F-16 atualizado a um preço muito menor, pergunta. Quão avançado é o radar ESA da China, pergunta. Ele pode rastrear vários alvos em uma ampla abertura ao mesmo tempo como uma aeronave de quarta geração dos Estados Unidos, pergunta. Um ensaio da Federação de Cientistas Americanos de junho de 2024 analisou uma foto do JF-17 e apresentou a questão se a aeronave tinha capacidade nuclear. Relatório dos últimos anos indica que o JF-17 pode ser armado com um míssil cruzeiro lançado do ar de dupla capacidade, que pode ser armado com armas nucleares. Caso o caça esteja armado com armas nucleares, o escopo operacional da aeronave ficará ao lado dos dois caças com capacidade nuclear do Paquistão, o Mirage 3 e o Mirage 4 e o Mirage 5. De acordo com as especificações disponíveis, há algumas quantidades conhecidas, pois parece haver uma enorme diferença na velocidade, sugerindo que o JF-17 não pode competir com o F-16 e o F-15 dos Estados Unidos em termos de velocidade pura. O caça é listado como capaz de voar Mach 1,6, uma velocidade muito mais lenta que a do F-16, Mach 2.0 do F-15, Mach 2,25. Isso se traduz em capacidade de vetorização e manobrabilidade AA, se o alcance e a fidelidade dos sensores foram de alguma forma comparáveis entre o JF-17 e o jato de quarta geração dos Estados Unidos. Então as questões de dogfighting e a supremacia aérea provavelmente determinarão qual aeronave prevaleceria no combate. Uma frota de 32 caças F-35 da OTAN estará em breve no quintal da Rússia. A aquisição de 32 caças F-35 pela Polônia marcou uma grande atualização de sua força aérea, aumentando a dissuasão da OTAN contra a Rússia. Com sua furtividade, sensores avançados e interoperabilidade, o F-35 transformará a força aérea da Polônia protegendo o flanco oriental da OTAN. A força aérea polonesa começou a treinar pilotos nos Estados Unidos, juntando-se a uma rede crescente de operadores europeus do F-35. Com 600 F-35S, como 600 F-35S são esperados na Europa nos próximos 5 anos, um corredor furtivo está surgindo, ultrapassando significativamente a frota limitada de Su-57 da Rússia. O investimento da Polônia em poder aéreo moderno garante que ela esteja bem preparada para quaisquer ameaças futuras do leste. A Força Aérea Polonesa está treinando seus pilotos nos Estados Unidos para adquirir seus primeiros caças F-35.
Em 2020, a Polônia e os Estados Unidos assinaram um acordo de 4,6 bilhões que forneceria 32 F-35 a Lightning 2S para Varsóvia, com 36 motores F-35 adicionais feitos pela Pratt & Whitney, bem como serviço de treinamento e logística. A Polônia aumentou seus gastos com defesa desde que os russos invadiram a Ucrânia em fevereiro de 2022. Os F-35, eles insistem, serão usados para a dissuasão, mas não se enganem. Os poloneses sabem precisamente o que está diante deles e não são apenas aeronaves furtivas. Varsóvia tomou bilhões emprestados de Washington para comprar aeronaves, helicópteros Apache e outras armas. A Polônia é um aliado importante dos Estados Unidos, protegendo a fronteira oriental da OTAN e tem o direito de desconfiar da Rússia. Nos últimos 500 anos, os poloneses tiveram que lutar contra os russos 16 vezes. A primeira coisa que vem à mente é a geografia simples. A Polônia é o único país do mundo que compartilha as fronteiras comuns ao mesmo tempo com a Rússia, com a Ucrânia e com a Bielorrússia. Para manter as fronteiras inoperadas, precisamos do melhor equipamento, da melhor capacidade, dos melhores amigos, disse o vice-ministro da Defesa Nacional, Władysław Cezary Tomczyk. Polônia, Alemanha e República Tcheca são algumas das nações da OTAN com o F-35. Nos próximos 5 anos deve haver cerca de 600 F-35 no continente, com cerca de 50 pertencentes aos Estados Unidos. Isso é dissuasão. Dada a proximidade da Polônia com a Rússia, Bielorrússia e Ucrânia, a defesa militar polonesa deve ser atualizada e modernizada para proteger a si mesma e ao flanco oriental da OTAN. O F-35A Lightning II é um aspecto-chave dessa modernização. O F-35A, com sua furtividade, superioridade aérea e interoperabilidade com outras nações da OTAN, da Europa Oriental, muito mais dissuasão contra futuras agressões russas. Em dezembro, a Força Aérea Polonesa tomou posse de seus 2 primeiros F-35A e começou a treinar seus pilotos na Base Aérea Nacional em Ebbing, em Fort Smith, em North Little Rock, em Arkansas. Os pilotos poloneses trabalharão com 85 grupos de caça da USAF, enquanto eles fazem a transição para os novos F-35As em Ebbing. A base da Guarda Aérea Nacional estará ocupada nos próximos anos. 85 grupos de caça receberá em breve pilotos aliados da Finlândia, Alemanha, Suíça, Singapura, à medida que mais e mais países fazem a transição para o F-35. Uma postagem recente da flyjetfighter.com destaca as consequências políticas e geográficas da aquisição do F-35 pela Força Aérea Polonesa. Os ganhos obtidos pela Polônia e pela OTAN com esses acordos do F-35 são estratégicos. A Polônia tem 32 F-35 e outros na Alemanha, na República Tcheca e outros lugares da Europa. Cria um corredor de caças furtivos no flanco oriental da OTAN. Como a Rússia vai combater esse movimento furtivo do F-35 entre o Su-57 Phelan, o caça russo Stilt? Su-57 Phelan é um caça excepcional para a maioria dos padrões, mas Stilt? Pergunta. No entanto, o Su-57 tem de 20 a 30 vezes a assinatura de radar de um F-22. Atualmente, Moscou tem apenas um punhado de Su-57S e com as sanções ocidentais tem sido mais difícil para Moscou produzir aeronaves. A China, aliada de conveniência da Rússia, por enquanto, ridicularizou o Su-57 em um show aéreo em novembro, apontando suas muitas características, menos que furtivas. A capacidade furtiva da OTAN está crescendo aos trancos e barrancos. Se a Rússia quiser flexionar seus músculos mais do que a Ucrânia, enfrentará uma defesa muito melhor armada e integrada. A Polônia tem uma história com a Rússia, mas eles estarão preparados se outra invasão vier do leste. O F-35 será uma grande parte de sua defesa. É uma virada de jogo para os poloneses e a OTAN. A Marinha dos Estados Unidos tem um grande problema, está encolhendo a pé nada. Em um momento em que a frota naval chinesa está se expandindo agressivamente, a Marinha dos Estados Unidos está aposentando os navios de guerra vitais, incluindo os cruzadores da classe Ticonderoga, muito antes de seus substitutos estarem prontos. A mudança para os contra-torpedeiros Alert Bark Voo 3 traz tecnologia avançada, mas cria uma lacuna de capacidade perigosa até que novos navios cheguem. A decisão também levanta preocupações sobre a influência militar industrial e as atualizações econômicas em navios existentes foram ignoradas. Enquanto isso, o programa Landing Ship Medium da Marinha está acima do orçamento desalinhado com as necessidades estratégicas, com a visão de Trump para a Marinha com 355 navios. Os auditores do DOG poderiam expor estratégias de aquisição falhas e redirecionar o financiamento para manter embarcações prontas para combate? Pergunta. Por que a Marinha dos Estados Unidos está encolhendo enquanto a China se expande? Pergunta. Numa época em que o novo governo quer se posicionar para desafiar os pontos fortes crescentes da China, principalmente sua frota naval em rápida expansão, é curioso que a Marinha continue a desativar navios de guerra perfeitamente bons.
A Marinha vem descomissionando rapidamente uma variedade de navios, como o fracassado navio de combate litorâneo. Mas o mais preocupante é a perda de navios anfíbios necessários e a aposentadoria desnecessária da classe capaz e vital de cruzadores. Um exemplo flagrante é a substituição dos cruzadores da classe Ticonderoga pelos novos contratorpedeiros Alert e Barker 3, porque eliminar a capacidade existente apenas para uma capacidade futura em potencial, enquanto a ameaça da frota chinesa em rápido crescimento representa uma ameaça mais potente. Assim como Xi Jinping planeja unificar a China com Taiwan pela força, se necessário. A Marinha dos Estados Unidos alega que a atualização da classe Ticonderoga será muito caro, enquanto muitos críticos afirmam que os almirantes de meia idade são viciados no cheiro de navio novo, assim como seus colegas civis que compram carros esportivos caros com um bálsamo para curar crises de meia idade. Estou entre aqueles no movimento de reforma militar que suspeitam de um motivo mais obscuro, embora todos os três possam estar em jogo. Os contra-torpedeiros da classe Arleigh Barker Fight 3 terão radar Spy 6, sistema de controle de fogo Aegis Baseline 10 que mudam o paradigma. Juntamente com a capacidade de propulsão aumentada, o novo contra-torpedeiro garantirá a vantagem tecnológica da Marinha, mas ao custo de criar uma lacuna de capacidade e prontidão ao desativar prematuramente os cruzadores da classe Ticonderoga. Com a taxa atual de construção de novos contra-torpedeiros de apenas 2 cascos por ano, claramente a lacuna e capacidade de prontidão será de longo prazo, já que os navios da classe Ticonderoga desaparecerão em 2027. Quem no complexo militar industrial está lucrando com esse erro flagrante de planejamento? Pergunta. Será interessante ver quantos almirantes aposentados que participaram da tomada de decisão estão agora trabalhando para a empresa que constrói os Destroy Arleigh Barker Fight 3. Uma boa pergunta para o Dog fazer enquanto investiga a eficácia e eficiência em gastos navais. Outra questão para o Dog será se a Marinha dos Estados Unidos considerou ou não versões de caixa preta Strap-on do sistema Spy 6 e Baseline 10 para a extensão da vida útil da classe Ticonderoga. Essa opção não era viável, valia a pena criar uma vulnerabilidade crítica na frota da Marinha para torná-la para o novo Alert Barker Fight 3. Se o Dog puder encontrar as economias no orçamento de defesa que espera, pode ser possível manter os cascos restantes da classe Ticonderoga enquanto produz o tecnologicamente avançado Alert Barker Fight 3, um passo importante em direção ao navio 355 que o presidente da Marinha, Trump, defendeu durante seu primeiro mandato como presidente. Este não seria o primeiro erro de cálculo da Marinha dos Estados Unidos. A decisão de comprar o mal nomeado Light Ship Medium para dar suporte ao conceito de Force Design Expeditionary Advanced Base Operation do Corpo de Fuzileiros Navais ao custo de reduzir a força anfíbia real de 38 para 31 cascos está se mostrando desastrosa. As estimativas de custo para o LSM estão tão acima do orçamento que ele provavelmente nunca será construído. Os mísseis dos quais os novos navios dependem estão rapidamente se tornando obsoletos, enquanto as nações nas quais o EABO confiará logisticamente não os aceitaram até agora. Um detalhe importante raramente mencionado pelos líderes do Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos. Desmantelar o LSM liberaria dinheiro para trazer a frota anfíbia de volta para 38 cascos anfíbios, seja reativando navios aposentados ou comprando de volta de aliados. Uma limpeza cuidadosa pelo Dog dos planos e políticas de construção naval da Marinha necessária para alinhar os objetivos da Marinha com o uso do presidente Trump, eliminando o nepotismo, expandindo a construção naval e revisitando a maneira como as coisas já foram feitas. Se a guerra foi importante demais para ser deixada para os generais, a guerra no mar é importante demais para ser deixada nas mãos dos almirantes. Lockheed Martin fecha contrato de 14,2 milhões para a produção de mísseis LRAMs e amplia acordo de mais de 1 bilhão com Forças Armadas dos Estados Unidos. A Lockheed Martin Missile and Fire Control, empresa com sede em Orlando, Flórida, fecha um novo contrato no valor de 14,2 milhões para a produção de mísseis de ataque naval de longo alcance LRAMs, referente aos lotes 7 e 8 do programa. O acordo foi divulgado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos em 30 de janeiro e faz parte de uma modificação de um contrato anterior, elevando seu valor total para mais de 1 bilhão.
A informação foi publicada pelo portal Defesa Bloco. O contrato será executado na unidade da Luca Remate em Orlando, tem previsão de conclusão para 31 de junho de 2027. Os fundos destinados a essa fase de produção incluem 4,3 milhões do orçamento do ano fiscal de 2024 da Força Aérea dos Estados Unidos para aquisição de mísseis e 9,8 milhões provenientes do orçamento de 2025 da Marinha dos Estados Unidos para armamentos. A gestão do contrato está sob responsabilidade da Air Force Live Cycle Management Center, localizado na base aérea de Eglin, na Flórida. O L-HASMS é um misto de cruzeiro de próxima geração desenvolvido pela Força Aérea dos Estados Unidos e Marinha dos Estados Unidos, baseado no modelo AGM 158A JASMS e AGM 158B JASMS R. Ele foi projetado para operar em ambiente de combate de alta complexidade, sendo capaz de detectar e atingir alvos com grande precisão, mesmo sob forte interferência eletrônica. Com design furtivo e sistemas avançados de inteligência artificial, o L-HASMS pode operar sem depender de inteligência externa, comunicações ou navegação via GPS. Seu objetivo principal é neutralizar ameaças navais de alto valor, superando as defesas avançadas de navios inimigos. Sua capacidade autônoma de aquisição de alvos aumenta a letalidade da frota norte-americana, garantindo maior eficácia em ataques de longo alcance. O míssil é equipado com ogiva de 454 kg, projetado para penetração e fragmentação, além de um sensor multidomínio e um sistema GPS digital resistente a interferências. Com um alcance estimado em 300 milhas náuticas, aproximadamente 555 km, o L-HASMS se posiciona como substituto do AGM-84 Harpoon, atualmente utilizado pela Marinha dos Estados Unidos como principal armamento antinavio. A tecnologia incorporada ao L-HASMS inclui sensores classificados e contramedidas eletrônicas, tornando altamente resistente a sistemas de defesa naval modernos. Ele é projetado para operar em cenário de guerra eletrônica em ambientes disputados, onde a supressão de sinais e comunicações pode dificultar ataques convencionais. Seu desenvolvimento visa garantir superioridade marítima para os Estados Unidos diante de ameaças emergentes. O contrato faz parte de uma ampla estratégia das Forças Armadas norte-americanas para modernizar sua capacidade de combate naval. A Lockheed Martin tem sido um dos principais fornecedores de tecnologia de defesa para os Estados Unidos, desempenhando um papel fundamental na evolução do arsenal militar do país. O novo investimento reforça a importância do L-HASMS no cenário geopolítico atual, onde ameaças navais estão cada vez mais sofisticadas e desafiadoras. Com a ampliação do contrato e os investimentos contínuos na tecnologia de mísseis de longo alcance, os Estados Unidos buscam consolidar sua posição como potência militar global, garantindo capacidade ofensiva e defensiva para enfrentar desafios futuros nos mares. A conclusão da produção dos novos lotes L-HASMS representa mais um passo na modernização da frota de mísseis da Força Aérea Americana e da Marinha dos Estados Unidos. SM-6 Block 1B da Marinha dos Estados Unidos, uma mudança radical na defesa contra mísseis. O SM-6 Block 1B da Raytheon é a mais recente evolução em tecnologia de mísseis naval, apresentando uma nova fuselagem de 21 polegadas, uma potente motor de foguete de pulso duplo e a localização de radar AIM-120D3 de última geração, projetado para combater ameaças aéreas de superfície em velocidades hipersônicas. O míssil amplia significativamente o alcance e a letalidade. A Marinha espera capacidade operacional inicial até 2026, com a produção de baixa taxa já em andamento. Incorporando avanços em propulsão e tecnologia de radar ativo, o SM-6 Block 1B aprimora a defesa da frota contra ameaças em evolução, tornando uma das armas mais versáteis e formidáveis da história naval dos Estados Unidos. A RTX, a antiga Raytheon Technology Corporation, a principal produtora do sistema de mísseis dos Estados Unidos, revelou recentemente detalhes do mais recente estandarte de mísseis 6 superficiais, mísseis superfície, o SM-6 Block 1B. O Program Executive Office da Marinha dos Estados Unidos, Integrated Warfare Systems, revelou este novo conceito de design para uma nova interação, o hipersônico SM-6 Block 1B, no simpósio 2025 da Surface Navy Association, no início deste mês. Uma das características notáveis deste míssil é uma mudança do design anterior de rifle round, que combina uma orientação tradicional de 3,5 polegadas de diâmetro, seção de ogiva e seção de motor de 21 polegadas. De acordo com o briefing, o novo conceito SM-6 Block 1B apresenta um corpo uniforme de 21 polegadas de diâmetro, que corresponde de perto ao SM-3 Block 2A. O propulsor do primeiro estágio também é significativamente mais longo.
corpo de míssil com essa configuração conformal resultará em menos estresses aerodinâmicos. Esse design pode provar ser crítico para a missão das novas velocidades hipersônicas que o novo SM-6 operará. Duas possibilidades distintas são apresentadas para essas mudanças externas, dizem especialistas em defesa aérea que a 1945 constou. Elas talvez revelem que os conceitos de design do RTX está evoluindo ao longo de um novo caminho. Uma delas é que ter uma seção de orientação ogiva de diâmetro menor do que a seção do motor lembra muito o histórico do design do Ring 162 Envolved Sea Sparrow Missile. Esse míssil e como ele evoluiu foram gerados mais por conveniência do que por planejamento de longo prazo, o que criou grandes restrições que nem sempre se aplicam ao SM-6 Block 1B. Um deles foi o ESMIS, que foi limitado pelas necessidades dos usuários do míssil de desenvolver um míssil amplamente compatível com os lançadores existentes. Dessa forma, as nações poderiam simplesmente substituir os RIM-7 Sea Sparrow de geração anterior pelo novo design. A outra era que o ESMIS era limitado ao design de um míssil de propulsão de geração anterior. No entanto, com o derivado Block 1B do SM-6, as dimensões uniformes de 21 polegadas do míssil são ampliadas para acomodar um sistema de propulsão de nova geração. No caso dos projetados anteriores do SM-6, isso significa usar um motor de foguete sólido de pulso duplo que fornece tanto um alto impulso inicial de estágio do reforço quanto a propulsão sustentada durante o voo. Este projeto pode levar o míssil a velocidades que excedem Mach 3 e dar um alcance operacional de 370 km, 200 milhas náuticas. O bloco 1D apresenta um motor de foguete de segundo estágio aprimorado que aumenta o alcance e desempenho em combates anti-superfície navio. Com a introdução deste motor de pulso duplo, a RTX está roubando a página de desenvolvimento da Lockheed Martin da L3 do Effector Missile Segment, usado nas últimas versões do sistema de defesa aérea de mísseis da RTX Patriot. Até este ponto, a RTX dependia da Lockheed Martin para mísseis movidos a motor de pulso duplo, mas isso pode estar prestes a mudar. A Northrop Grumman supostamente testou um motor de reforço de 21 polegadas em dezembro de 2004, que foi relatado como sendo em suporte às futuras necessidades de capacidade de alcance estendida da Marinha dos Estados Unidos. Este é provavelmente o primeiro estágio do motor destinado ao projeto hipersônico SM-6 Block 1B. O outro aspecto intrigante do míssil é que ele incorpora uma versão do mesmo buscador de radar ativo e seção de cone nasal do IM-120 AIM-RAM, que tem sido um produto exclusivo da RTX por mais de 30 anos. O Seeker provavelmente será uma adaptação do IM-RAM IM-120D3, que está em teste desde meados de 2023. Deve ser colocado em campo pela Força Aérea dos Estados Unidos pela Marinha em 2026, embora o projeto IM-120C8 em andamento seja uma versão capaz do Seeker. A RTX afirma que ele não apresenta o mesmo nível de modernização, capacidades avançadas do IM-120D3. O IM-120D3 incorpora hardware modernizado, incluindo 15 placas de circuito atualizadas. Elas foram desenvolvidas por iniciativa de engenharia de sistemas baseados em modelos sob o programa RTX F3R. O design utiliza o mais recente software Systems Improvement Program 3F. Usando este buscador, o míssil deve ter o desempenho adequado para combater ameaças atuais e futuras. Seu design também permite que ele receba aprimoramentos contínuos do software Agile para mantê-lo atualizado com atualizações contínuas em toda a frota. De acordo com relatórios anteriores, a produção de baixa taxa do SM-6 Block 1B começou no ano fiscal de 2024. Uma decisão do Marco B agora é esperada para o final de 2025. Se for adiante, o míssil hipersônico deve atingir a capacidade operacional inicial no ano fiscal de 2026. A Raytheon continua sendo a principal contratada do programa, mas os outros contribuirão com grandes porções do míssil para o programa.
SEAL, o míssil de última geração da Força Aérea dos Estados Unidos para caças furtivos. A nova arma de ataque Stand SEAL da Força Aérea dos Estados Unidos, desenvolvido pela Northrop Grumman, foi projetado para penetrar nas defesas aéreas inimigas e atingir alvos de alto valor. Ao contrário de seu antecessor, a RGM-R, o SEAL pode atingir uma gama maior de ameaça, incluindo lançadores de mísseis, sistemas de radar e bloqueadores construídos para transporte interno e aeronaves furtivas, como o F-35 e o B-21. Ele garante máxima capacidade de sobrevivência em espaço aéreo disputado. Testes recentes em um F-16 no campo de mísseis, o White Sands, demonstraram seu potencial, marcando um salto significativo no poder aéreo dos Estados Unidos. Com sua precisão e adaptabilidade, o SEAL está pronto para redefinir o futuro da guerra aérea. A arma de ataque Stand da Northrop Grumman, o SEAL, é um novo míssil ar-sol da Força Aérea dos Estados Unidos projetado para atingir alvos inimigos de alta prioridade e é, em essência, um derivado avançado dos mísseis anti-radiação dos Estados Unidos. O papel do SEAL seria abrir corredores aéreos, abrindo caminho para que outras aeronaves operem com segurança em ambientes contestados. O SEAL foi projetado especificamente para atingir importantes nós de defesa inimiga, incluindo instalações de radar, lançadores de mísseis ou outros conjunto de alvos para criar corredores aéreos abertos, essencialmente abrindo caminho para que ele e outras aeronaves voem sem contestação do solo em ambientes altamente contestados. Northrop Grumman explica que o sistema de míssil da Força Aérea dos Estados Unidos permite a interrupção de um ambiente de anti-acesso na negação diária A2AD por meio do engajamento rápido e letal de alvos relocáveis. Importante, o Stand Attack Weapon é, como o nome sugere, projetado para alavancar o perfil stealth do F-35 ser usado em ambientes contestados em vez de como uma arma stand-off longe do perigo. O SEAL também poderia armar aeronaves stealth como os bombardeiros B-2 Spirit, B-2 e B-21 Raider. Uma das diferenças mais significativas entre o novo SEAL e seus predecessores é a sua adaptabilidade. Ele se baseia nas tecnologias encontradas no AGM-88G ou AARGMR. Ainda assim, ele pode atingir um conjunto muito mais amplo de alvos do que apenas sistema de radares inimigos. Documentos orçamentários oficiais explicam que o SEAL fornecerá capacidade para atingir alvos rapidamente relocáveis que criam um ambiente anti-acesso e anti-negação. Para a quinta geração e futuras aeronaves avançadas, os alvos SEAL incluem lançador de míssil balístico de teatro, lançador de míssil cruzeiro de ataque terrestre e antinavio, bloqueadores, sistemas de antissatélite e sistemas integrados de defesa aérea, embora o AARGMR seja principalmente um míssil anti-radiação que localiza e mira em emissões de radar e instalações de radar inimigos. O SEAL tem uma capacidade de mira mais versátil, permitindo que ele atinja vários ativos de alto valor no campo de batalha. O SEAL também conta com melhorias em sua propulsão e orientação, dando os mísseis excelente alcance e letalidade contra alvos móveis ou com tempo limitado. Embora a Lockheed Martin também tenha desenvolvido um protótipo de arma para a Força Aérea dos Estados Unidos, assim como o L-3 Harris, embora ambas as empresas decidiram não iniciar os testes da fase 2, deixando a Northrop Grumman como a única contratada na disputa pelo contrato com a Força Aérea Americana. O míssil foi testado recentemente em 7 de novembro do ano passado, quando foi lançado de um F-16 Fight Falcon no White Sands Missile Range no Novo México. Embora um F-16 tenha lançado o míssil durante o teste, o SEAL é, em última análise, destinado a ser transportado internamente pelo F-35 Lightning II de quinta geração. O novo míssil foi projetado para fornecer capacidade de ataque contra alvos rapidamente realocáveis, como lançador de míssil cruzeiro e antinavio e plataforma de interferência. Disse a Força Aérea Americana em um comunicado à imprensa, marcando o lançamento bem sucedido do míssil. O míssil de teste usado, chamado de veículo de teste de lançamento, não continha motor de foguete ou eletrônica interna. Uma das vantagens significativas do SEAL sobre seus antecessores, como o ARGMR, é sua capacidade de caber no compartimento interno de armas do F-35, permitindo que a aeronave mantenha suas características furtivas e modesta seção transversal do radar. O transporte interno permite que o F-35 opere com mais liberdade em ambientes contestados, pois é menos vulnerável aos sistemas de mira inimigos e também melhora o alcance e as características de voo em comparação com armas transportadas externamente.
Avanço da inteligência artificial da DeepSeek, o momento Sputnik da China na inteligência artificial pergunta. O progresso da inteligência artificial continua sendo uma grande história no início da segunda presidente de Trump. Na semana passada, Trump anunciou um novo projeto chamado Stargate, que envolveu a OpenAI, a Oracle e a SoftBank, anunciado em um evento na Casa Branca, que investiria 100 milhões e talvez até 500 bilhões ao longo do tempo em infraestrutura de inteligência artificial. Logo depois, o aliado de Trump, Elon Musk, criticou o projeto publicamente, argumentando no X que eles não têm dinheiro de verdade. A apostagem, um tipo de coisa que normalmente não é visto por conselheiros presidenciais, teria irritado a equipe da Casa Branca de Trump. Agora houve outro desenvolvimento significativo da inteligência artificial que ameaça os melhores planos de inteligência artificial das empresas de tecnologia dos Estados Unidos. A DeepSeek, uma startup chinesa de inteligência artificial, e esta semana seu chatbot R1 chegou às lojas de aplicativos dos Estados Unidos, pouco depois da confusão sobre a proibição do TikTok, outro aplicativo chinês que chegou ao topo das lojas de aplicativos da Apple e do Google. O DeepSeek R1 agora está ativo e de código aberto, rivalizando com o Model 1 e a OpenAI, disponível na IP aplicativos IP, disse o site da empresa. Em que o DeepSeek é diferente dos seus rivais americanos? Pergunta. Parte do que preocupa alguns observadores da indústria de tecnologia dos Estados Unidos é a ideia de que a startup chinesa alcançou as empresas americanas na vanguarda da inteligência artificial generativa por uma fração do custo. Disse uma matéria da Associated Press na segunda-feira. Isso, se for verdade, coloca em questão as enormes quantias de dinheiro que as empresas de tecnologia dos Estados Unidos dizem que planejam gastar em data centers e chips de computador necessários para impulsionar mais avanços de inteligência artificial. O software de código aberto, supostamente muito mais barato do que seus rivais americanos, a chegada do R1 foi o suficiente para fazer as ações de tecnologia despecar na segunda-feira. Segundo a Reuters, a NVIDIA, empresa líder em chips de inteligência artificial, caiu quase 17% na segunda-feira. Sua perda de um dia de 593 bilhões de capitalização de mercado foi a maior perda de um único dia na história. A NVIDIA havia recuperado parte desse valor no início do pregão terça-feira. Por que a grande liquidação? Pergunta a DeepSeek, alega que, de acordo com a análise do New York Times, ela usou um número modesto de chips de inteligência artificial de segunda categoria para igualar o desempenho dos principais modelos de inteligência artificial americanos por uma fração do custo, usando a engenharia inteligente para substituir a potência bruta da computação. Além disso, antes da chegada da DeepSeek, não se acreditava que a China estivesse perto de desafiar a liderança do Vale do Silício quando se trata de tecnologia de inteligência artificial. O caso ideal para a inteligência artificial seria algo como: todo mundo tem uma lâmpada mágica no pulso com um gênio que pode conceder desejos ilimitados. A lâmpada é barata e cada desejo é gratuito. Escreveu Matt Levine em sua coluna Morning Staff para Bloomberg News. Esse caso seria extremamente bom para o florescimento humano? Pergunta. Mas terrível para as avaliações do mercado de ações. Para que você precisa de chips NVIDIA se o gênio é gratuito? Pergunta. Para que você precisa do seu 401 se o gênio é gratuito? Uma espécie de situação de boas e más notícias. A chegada do DeepSeek adiciona outra camada ao discurso sobre inteligência artificial. Um novo desenvolvimento da Guerra Fria. Muitos usaram a frase "um momento Sputnik" para descrever a chegada do DeepSeek, um momento chave na corrida espacial quando a União Soviética lançou seu primeiro satélite artificial em 1957. Além de todas as preocupações sobre o que a inteligência artificial poderia fazer nos próximos anos, agora está ligada a questões relacionadas à geopolítica. Todas essas perguntas provavelmente estão muito longe de quaisquer respostas em termos de como elas vão se desenrolar, mas elas certamente assustaram as empresas de tecnologia americanas. DF-17, o míssil hipersônico Mesh 10 da China, que os Estados Unidos não conseguem parar? Pergunta. Um jornal apoiado pelo governo chinês declarou que os sistemas de defesa aérea dos Estados Unidos, como Tharad, Patriot ou SM-6, não podem deter o DF-17 hipersônico do exército da China, implantado ao longo da costa sudoeste dentro do alcance de Taiwan. Os sistemas de defesa aérea dos Estados Unidos, incluindo mísseis Tharad, SM-13 e Patriot, implantados na Coreia do Sul, no Japão e na ilha de Taiwan, e navios de guerra dos Estados Unidos não funcionarão contra o DF-17, afirma o Global Times da China. O míssil hipersônico DF-17 da China poderia rastrear e destruir alvos em movimento a centenas de quilômetros de distância, viajando a velocidade de Mesh 10? Pergunta. Simplesmente uma defesa contra ele no momento? Pergunta. A questão parece séria e provavelmente está sob exame minucioso pelo Pentágono.
Um ensaio do jornal chinês, escrito anos atrás, indica que a ameaça pode de fato ser mais significativa agora do que era na época de seu surgimento em 2018 e 2019. De acordo com o jornal Global Times da China, a arma supostamente opera dentro do alcance de 2.500 km e foi deliberadamente colocada a uma distância a parte de Taiwan. Um ensaio chinês sugere que o DF-17 poderia, com efeito, tomar uma área protetora ou zona de negação em torno de Taiwan a partes do mar da China Meridional. Os mísseis de geração mais antiga da Força de Foguetes do Exército da China já são suficientes para destruir a maioria dos principais instalações militares de Taiwan, e a ilha não é capaz de interceptá-los, então não é necessário usar o DF-17 contra os militares da ilha, disseram especialistas da China continental, observando que o DF-17 desempenhará um papel mais significativo em deter as forças dos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, Austrália e outros locais, caso tentem interferir militarmente nos assuntos internos da China, escreve o Global Times. Se as alegações da China sobre o DF-17 foram precisas, isso pode explicar porque tantos relatórios de think tanks públicos, ensaios e wargames do Pentágono expressaram publicamente preocupação sobre um fato consumado chinês, no qual o exército da China explora sua vantagem temporária no reino da hipersônica para de fato tomar Taiwan antes que qualquer força defensiva possa responder. No entanto, construir um míssil antinavio para viajar a velocidades hipersônicas sustentado certamente apresentará desafios tecnológicos. No entanto, adicionar manobrabilidade e orientação de precisão não só requer engenharia mais avançada, mas apresenta uma ameaça muito mais séria. As especificações do DF-17 podem não ser aparentes, de fato ele pode não operar com os parâmetros de desempenho declarados nos jornais apoiados pelo governo chinês. Mas um interessante ensaio do projeto de defesa de mísseis do CSIS sustenta que as ameaças do DF-17 são sérias. O DF-17 demonstrou um alto grau de precisão em testes, com um oficial do governo dos Estados Unidos dizendo que um ogiro de teste estava a metros de seu alvo estacionário pretendido. Oficiais de defesa dos Estados Unidos também disseram que o DF-ZF-HGF realizou manobras extremas e ações evasivas em voos de teste anterior, diz o ensaio da CSIS Missile Third. O ensaio do CSIS não diz como essa precisão é alcançada por si só, e manter a precisão de manobra e velocidades hipersônicas não é uma tarefa descomplicada. Ainda assim, faria sentido se isso fosse contra um alvo estacionário. Várias defesas de armas hipersônicas estão sendo aceleradas pelo Pentágono e seus parceiros da indústria, alguns progredindo rapidamente e se mostrando muito promissoras. Um deles é um esforço em evolução conhecido como Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor Satellite, um sistema em rede de satélite de órbita baixa, média e baixa da Terra, capaz de estabelecer e transmitir um rastro de radar de uma arma de ataque viajando em velocidades hipersônicas. Os satélites NEO e LEO operam mais próximos da Terra, proliferam em grandes números e têm alto rendimento em cooperação do satélite GEO padrão. Esses satélites também podem funcionar como nós dentro de uma rede em malha e passar informações de uma abertura de radar para outra para estabelecer um rastreamento contínuo. Além disso, é provado que ainda haja muitas maneiras pelas quais a tecnologia de ataque hipersônico precisa melhorar antes de atingir a maturidade operacional total. Manobrar para atingir alvos em movimento é completamente diferente, o que é uma das razões pelas quais os desenvolvedores de armas do Pentágono já estão trabalhando em planos de inserção tecnológica para armas hipersônicas atualmente em desenvolvimento para se preparar para uma nova geração de projéteis hipersônicos capazes de rastrear e destruir alvos em movimento. Inserção de tecnologia incluirá atualizações de software para armas hipersônicas existentes, permitindo maior manobrabilidade contra alvos em movimento de maneira que não são possíveis atualmente. No entanto, se a avaliação de ameaça de mísseis do CSIS for preciso, o DF-17 só poderia manobrar em direção a um alvo estacionário e destruí-lo, o que representa uma ameaça menos significativa para navios que se movem em altas velocidades. No entanto, se a avaliação da ameaça de mísseis do CSIS sobre o DF-17 for precisa, ele representaria uma ameaça aos navios de superfície e porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos em uma nova
de uma nova variedade. Por exemplo, um míssil antinavio DF-26 existente pode viajar até 2.000 milhas para atacar navios inimigos. Alguns dizem muito mais, mas não viajam em velocidades hipersônicas. Suponha que um míssil que se aproxime não esteja viajando a velocidades hipersônicas. Nesse caso, os sensores multidomínio contramedidos, defesa de navios em camadas têm uma probabilidade muito maior de rastrear, bloquear, interceptar ou destruir o míssil. A velocidade é, sem dúvida, um multiplicador de letalidade, pois, obviamente, encurta enormemente a janela de tempo dentro da qual os comandantes dos navios podem se defender contra a ameaça.